existe uma pergunta que não quer calar. Minha avó teve Alzheimer, eu vou ter Alzheimer, né? Uhum. É assim? É hereditário? Conta aí pra gente. Perfeito. Essa é uma pergunta que a gente vê muito frequente, assim. Né? E aí é importante a gente saber diferenciar quais são... Como que se dá a doença de Alzheimer, né? Como que é o mecanismo dessa doença. Então, existem mecanismos genéticos, e existem mecanismos ambientais, né, que a gente fala. Então, todos esses fatores que a gente está falando, né, de alteração, enfim, de reserva cognitiva, né, tabagismo, hipertensão arterial, baixa escolaridade, alteração de audição, né, baixa audição na idade mais avançada, poluição, né? Interessante, tem estudos mostrando que poluição aumenta o risco de demência, né? Demência em geral, né, como um todo. Então, assim, existem fatores ambientais e existem alguns fatores genéticos também, né? Geralmente, esses fatores genéticos são vários. Geralmente, são vários genes que têm um impacto pequeno, né? Então, por exemplo, se, digamos, a mãe de uma pessoa que chega para você teve Alzheimer, ela vai perguntar, eu vou ter Alzheimer? Primeiro você vai falar, não sei, né? Se você não tiver queixa, né? Você vai falar, não sei. Porque não é um risco absoluto, né? Então, tem várias pessoas que têm familiares com Alzheimer que não têm Alzheimer, né? Essas pessoas, geralmente, principalmente se for familiares de primeiro grau, familiares mais próximos, elas têm um risco que realmente é um pouco mais aumentado do que da população em geral em ter a doença, mas não é um risco absoluto, né? Existem alguns raros casos de doença de Alzheimer, menos de 5% dos casos de doença de Alzheimer, que são causados por uma alteração específica num gene. E essa alteração são 3 genes principais que a gente conhece que estão relacionados, né? Essa alteração específica nesse gene, quando a pessoa tem, aí é praticamente certeza que se ela viver o suficiente, ela vai desenvolver, né? Mas aí tem algumas dicas pra gente, né? Geralmente são aquelas famílias em que, digamos, você tem 6 irmãos, 5 têm doença de Alzheimer. Ou seja... Então é uma herança muito forte, você já vê. Né? E geralmente começam muito precoces, né? Então começa às vezes até antes dos 60 anos, com 50. Já vi paciente com 30 e poucos anos, 40 anos com doença de Alzheimer de origem genética. Nossa, 30 anos. Então, assim, felizmente isso é raro, tá? A gente falou, a grande maioria dos casos de doença de Alzheimer não tem essa relação tão marcada com, digamos assim, minha avó teve, eu vou ter. Não necessariamente, a pessoa pode não ter. Por isso que a gente sempre recomenda trabalhar o que a gente pode, né? Que é trabalhar os outros fatores que estão relacionados ao aumento de risco de demência, né? Pois é, vamos falar desses fatores ambientais, que a literatura está batendo muito nisso, né? Inclusive, eu acho que eu já vi até algumas reportagens que falam que até 40% dos casos de Alzheimer podem ser preveníveis. Perfeito. Né? Dá para eu me prevenir. Quer dizer, eu vou me prevenir aquele ajuntamento de proteínas no cérebro, né? Exato. Fala aí um pouquinho pra gente. Você trouxe uma informação muito importante, né? Essa informação de 40%, a informação que saiu num relatório agora de 2020, né? Que foi enfim, vários estudos analisados, assim, de vários países diferentes, né? Que mostraram que se existe cerca de 40% das demências no mundo, você teoricamente poderia evitar se você cuidasse de alguns fatores de risco específico. Então, só que esse estudo foi em países desenvolvidos, né? Foi em países geralmente de alto poder aquisitivo, né? Países mais desenvolvidos. Ano passado saiu um estudo aqui do Brasil tentando fazer a mesma proporção desses fatores de risco. E aqui, sabe quanto foi o resultado? 48%. Nossa, subimos quase 10%, hein? Os países subdesenvolvidos, entre eles o Brasil, a nossa possibilidade, né, a quantidade de pessoas que a gente poderia evitar que tivesse demência é maior do que nos países subdesenvolvidos. Por quê? Né? Aqui a gente tem uma taxa maior de analfabetismo, né? Baixa escolaridade. Né? Então, assim, outros fatores, né? Que a gente não cuida tão bem da pressão, né? Pressão arterial é um dos grandes fatores de risco para demência em geral, né? Ou seja, pressão alta. Né? Pressão alta. Por quê?
a pressão alta ao longo do tempo, né, ela vai fazendo pequenas lesões no cérebro, né, microlesões no cérebro, e com o passar do tempo essas microlesões vão causando algum impacto no nosso aprendizado, no nosso raciocínio, né? Então isso serve para todas as demências, né, demências em geral. Então a pressão alta, ela é um fator de risco para a demência. Diabetes também, obesidade, sedentarismo. Ou seja, exercício físico é importante. Super. O primeiro P da medicina dos 5 Ps. Prevenção, exercício, vida boa. Exato. E tem até estudo mostrando, por exemplo, um dos grandes fatores de risco, quase 7%, 8% desses 48%, estão relacionados à baixa acuidade auditiva, né? Baixa audição, que a gente sabe que é muito frequente nos idosos. E quando a gente usa aparelho auditivo, tem estudos mostrando que o uso de aparelho auditivo diminui o risco de evoluir com demência. Olha só que interessante, hein? Então, e o interessante do que o Maurício está falando é que, além da necessidade de nós corrigirmos o déficit auditivo, nós precisamos também corrigir o déficit visual. Ou seja, né? Tem vários trabalhos hoje, vários trabalhos mostrando que a correção de catarata, por exemplo, pode favorecer um bom desempenho cerebral. Ou seja, enxergar bem é importante para mantermos o trofismo do cérebro. Assim como ouvir bem traz informação, isso, né? Assim como o exercício físico, ou seja, são diferentes formas de estímulo ao cérebro. Né? E todas essas diferentes formas de estímulo ao cérebro, seja através da visão, audição e através do corpo, exercício físico, são formas de manter o trofismo cerebral. E a reserva cognitiva boa, reserva né? cognitiva. Exatamente. Vamos falar aqui mais cigarro, bebida alcoólica. Exato, cigarro também, né? Esses estudos também trouxeram, né, dentre esses fatores de risco, o tabagismo e o uso de bebida alcoólica, né? Eles classificam como 21 unidades, né, de bebida alcoólica por semana, né? Que é basicamente unidade, aquela unidadezinha pequena de cachaça. Um copinho de cachaça, pequeno de cachaça, né? Mas que isso se transfere também, por exemplo, para uma lata de cerveja ou um copo, uma taça de vinho, por exemplo, né? Então, mais de 21 unidades por semana, que é o que se estabelece, assim. Mas, enfim, é importante lembrar, etilismo exacerbado, né? Bebida alcoólica exacerbada e tabagismo, e aí eles não consideram tanto a quantidade de cigarros, mas tabagismo em geral, né, a gente sabe que é muito prejudicial, né, e é prejudicial também para o nosso cérebro. A gente já sabia que era prejudicial para o coração, para outras coisas, né, para o pulmão, para vários órgãos, mas hoje a gente sabe também que para o cérebro ele tem importância. Não, e outra coisa, se você afeta o coração, você pode afetar o cérebro, exato, né? Existe exato. uma relação aí, até o Rafael citou, e eu quero ver se eu faço um podcast para frente, qual a relação da performance do coração com a performance do cérebro. Isso é muito importante também, Perfeito. né? Bom, vamos falar agora. Antes de passar para o tratamento, queria reforçar, demência é prevenível e a ação está com o paciente. É o terceiro P da medicina, participação no tratamento. A participação é você fazer seus exercícios físicos. Estudar é muito importante, acima dos 40, 50 anos, ir para a faculdade, fazer um mestrado, um doutorado, não parar, né? Vamos falar agora das novas formas de tratamento das demências, especificamente do Alzheimer. O que você tem de novidade? Como é que está caminhando isso aí? Certo. Esse é um ramo que nos últimos anos, né, tem chamado muita atenção, né, da mídia e tem trazido muita esperança também assim, para nós, para os pesquisadores, né, para as famílias. Né, tem evoluído muito a pesquisa no tratamento da doença de Alzheimer. Né? As primeiras medicações que saíram assim, mais populares para a doença de Alzheimer saíram nos anos 90, no fim dos anos 90, né, que são essas medicações que a gente usa que aumentam a quantidade de acetilcolina no cérebro. Né? A acetilcolina é um neurotransmissor que está muito relacionado com a memória, com a atenção. Né? E a gente viu que a gente dava essas medicações aos pacientes, eles melhoravam um pouco. Né? Mas geralmente não eram melhoras muito expressivas. Né? A gente vê assim, que talvez isso ajude até a prolongar um pouco mais o tempo de doença, alguns meses. Mas nada muito expressivo, né? Depois surgiu outra medicação que chama memantina, né? Que surgiu nos anos 2000, que é uma medicação que a gente usa muito mais nas fases moderadas, avançadas, que ajudam
podem ajudar no controle comportamental, né, dos pacientes com doença de Alzheimer. Mas a gente não tinha até então nenhuma medicação que a gente fala modificadora da doença, né? Nenhuma medicação que evitasse a progressão ou que pelo menos diminuísse de forma considerável a progressão da doença, a progressão da deposição dessas proteínas. Que desajunta as proteínas. Exato. Né? E aí, nos últimos anos, né, a gente tem tido grandes avanços aí, né, até que agora, em 2021, foi liberada a primeira medicação lá pelo FDA dos Estados Unidos, né, que foi talvez a primeira medicação considerada modificadora de doença, apesar de ter tido muita polêmica na época, né, da sua liberação, porque, enfim, foram 2 estudos que avaliaram, né, essa medicação. Um estudo foi positivo e o outro foi negativo, né? Mas, enfim, por um debate com vários especialistas, tal, isso acabou sendo liberado lá pelo FDA nos Estados Unidos, mas ainda com várias críticas sobre essa medicação. Agora, mais recentemente, esse ano, né, já foi uma outra medicação foi liberada. Né? A primeira lá de 2021 chamava Aducanumab, né? A que saiu esse ano se chama Lecanemab. Né? São 2 medicações que a gente chama, são anticorpos. Né? São anticorpos monoclonais, são anticorpos que são produzidos, né, em laboratório e são anticorpos direcionados para essas proteínas que estão presentes no cérebro. Tá? Então existem 2 proteínas principais relacionadas à doença de Alzheimer. Só para ser breve, né? Existe a proteína beta-amiloide e existe a proteína tau. Né? Esse anticorpo, né, é um anticorpo direcionado à proteína beta-amiloide. Né? Porque a gente acha que isso é o que começa a cascata ali. Existe uma cascata, né? Deposição de proteína beta-amiloide que depois acaba gerando essa deposição de proteína tau no cérebro. E assim, essa medicação nova que saiu agora, né, essa já foi menos controversa do que o Aducanumab lá em 2021, porque ela já mostrou, enfim, um certo benefício em, digamos, redução da progressão da doença. Frear a deposição de proteína. Não chegou a frear propriamente dito, mas teve uma certa redução comparado ali com os pacientes que tomaram placebo. Olha né? só. Mas ainda, enfim, a gente ainda precisa estudar mais essas medicações. Por quê? A gente não sabe ainda, a doença de Alzheimer é uma doença que ela evolui em anos, né? E esses estudos, eles avaliam em meses, né? 18 meses, né? O resultado. Então a gente não sabe se a longo prazo esse benefício vai ser maior, né? Ou se como é que vai ser o desfecho? Como é que vai ser o desfecho a longo prazo, né? E existe também a questão de segurança, porque apesar de ter esse benefício, que não é um benefício grande até agora, assim, mas talvez tenha algum benefício, mas também está relacionado a alguns efeitos colaterais, né? E aí existem uma sigla em inglês, né, que chama ARIA, né, que é a presença de alterações relacionadas a essa proteína beta-amiloide, né, essa presença do anticorpo lá, que aí podem ser sangramentos. Então, você colocar esse anticorpo, né, ele vai atuar dentro do cérebro e, a depender da pessoa, isso pode gerar um sangramento dentro da cabeça, ou mesmo um hematoma, um edema dentro da cabeça também, um inchaço do cérebro, de uma parte do cérebro. Na maior parte das pessoas que eles viram foram assintomáticos ou com poucos sintomas, apesar de ter alteração, e uma porcentagem menor, essa realmente foi um quadro mais grave, que teve sintomas, né, as medicações precisaram ser separadas. Então, assim, existe uma questão também, não é uma medicação inócua, não é uma medicação que não traz nenhum efeito colateral, né? Ainda não foi aprovada no Brasil, né? Assim, são medicações ainda muito caras, né? Então a gente, enfim, é uma esperança que a gente tem, né? Que a gente está vendo uma evolução no tratamento da doença de Alzheimer. Eu sou esperançoso para que nos próximos anos, espero que não décadas, mas talvez nos próximos anos a gente tenha coisas ainda mais eficazes e mais seguras para a gente usar para esses pacientes, né? Então, quer dizer, essa não é uma medicação necessariamente sintomática, essa é uma medicação que atua na doença, mas ainda temos um longo caminho aí, né? Ainda temos um caminho pela frente, são boas notícias, assim, eu acho que
Eu sou um otimista, né? Então acho que são boas. Sou entusiasta, são boas notícias, mas acho que a gente precisa estudar ainda mais, né? A gente precisa trazer medicações cada vez melhores, né? E mais seguras para o paciente, e mais baratas, acessíveis, sim, né? Sim. Porque tem mais de 1 milhão de pessoas no Brasil que vivem com doença de Alzheimer. Então, assim, a gente precisa ter, né? E a tendência é aumentar, né? Se a população envelhece, vai aumentar, né? Um dado interessante, no mundo a gente tem cerca de 60 milhões de pessoas com demência, né? A expectativa para 2050, a gente tenha cerca de 150 milhões. Nossa. Né? Então, olha, toda a família vai ter um, né? Assim, o aumento da população, o aumento da expectativa de vida está muito relacionado ao aumento da incidência de demência. Então, é importante que a gente saiba, primeiro, né, isso que a gente falou, atuar nas formas, nos fatores que podem ajudar a gente a prevenir. É óbvio que nem toda demência é prevenível, né? Porque senão, enfim. Mas existem pessoas que vão evoluir com doença de Alzheimer independente de fazer todas essas atividades. Porém, se você modifica esses fatores ambientais, o risco de você evoluir com uma demência é muito menor, né? Então é muito importante a gente trabalhar esses fatores e, né, lógico, né, e dar apoio, né, principalmente para as famílias, né, que a gente sabe que existe a doença de Alzheimer não afeta só o paciente, né? Ela afeta o entorno dele, né? Afeta a família, afeta o companheiro, né? Então a gente tem um termo que a gente chama, né, estresse do cuidador, né, que é algo que é muito frequente em alguns familiares que têm doença de Alzheimer. Né? Porque eles viram às vezes os únicos cuidadores, muitas vezes não tem condições financeiras para contratar um cuidador, então a pessoa que era o companheiro de vida, né, que era o grande amor, às vezes você está tendo que trocar uma fralda, está tendo que colocar comida na boca, então para algumas pessoas isso é muito impactante. Então, às vezes não conseguem dormir, às vezes tem problemas físicos por ter que virar o paciente na cama, levantar do leito, levantar no banheiro. Qual é a melhor maneira de se apoiar essas famílias, na sua opinião? Aí? Eu acho que primeiramente, Marcelo, a gente tem que ter o que a gente chama de rede, né? Uma rede de pessoas próximas, né, que estejam dispostas a também ajudar nessa situação. Porque se a gente deixa tudo nas costas de uma pessoa só, de um cuidador, isso às vezes fica uma sobrecarga muito importante, né? Então, às vezes o paciente tem filhos, tem alguns primos ou até amigos que são muito próximos, né? Todos eles podem ajudar de alguma forma, né? Levar para passear, né? Fazer alguma atividade com a pessoa, né? Porque isso é importante também. Não é porque a pessoa tem uma doença de Alzheimer ou um quadro demencial que ela tem que ficar esquecida, tem que ficar no sofá, sentado, sem fazer nada o dia inteiro. Não, pelo contrário, essa pessoa se beneficia de estímulo, né? Então, estímulo de atividade física, sair, fazer coisas que a pessoa goste de fazer, né? Então, a pessoa que gostava de tocar um instrumento, lógico, dentro da medida do possível, se ela ainda consegue, estimular isso, né? Estimular a pessoa a fazer crochê, gosta de fazer, não está tendo dificuldades motoras, estimula a fazer, entendeu? Estimula a passear, estimula a interação social, é muito importante, mesmo os pacientes que têm quadros demenciais, né? Lógico, isso tudo vai sendo adaptado ao longo que a doença progride, né? Mas é super importante ter esse apoio, ter essa rede, né, familiar, essa rede próxima, né, que ajude... E carinho para o paciente. Muito, né? Carinho, lógico. Né? A gente sabe que, às vezes, o estresse, né, para quem cuida, é muito importante, né? Mas é super importante a gente sempre tentar entender que o paciente que está passando por aquilo não é culpa dele, né? Ele não escolheu ter um quadro demencial, né? Então, a gente sempre tem que entender isso para tentar tratar ele da melhor forma possível. Bom, e é importante nós falarmos que a abordagem ao paciente com quadro demencial deve ser uma abordagem multidisciplinar e multiprofissional. Perfeito. O médico não é o centro do universo nesse apoio ao paciente, né? O médico, em conjunto com psicólogos, né? Em conjunto com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, em conjunto com a enfermagem, né? Em conjunto com todos os educadores físicos, né? Fonoaudiólogos, né? Ou seja, todas as áreas da saúde estão preparadas para acolher e ajudar tanto a família como o paciente com quadro demencial. Isso é muito importante. Bom,
Bom, para finalizar nosso podcast, você viu, a gente falou 2 horas aqui e não é o suficiente para falar tudo de demência, né? Demência é um campo muito amplo, mas eu acho que a gente trouxe alguns conceitos aqui muito importantes, principalmente para o nosso público e para as famílias dos pacientes com demência, né? E o que você falou por último, apoio à família, o apoio ao paciente é muito importante. Apoio à família vai melhorar o cuidado com o paciente e o cuidado com o paciente, carinho, atenção, enfim, pode até retardar a progressão da doença ou o paciente vai se sentir melhor, menos angustiado com a progressão da doença.